Olá, Ah, tudo bom? Saiu a live, Ed. finalmente, Finalmente, né? Mas foi tipo assim, meio de uma hora para outra, né? Mas saiu, tá valendo. tá valendo. Então, menina, eu vou me apresentar, depois tu te apresenta e eu quero contar pro pessoal por que que a gente fez a live, falar sobre o post que eu te mandei para dar o início, tá bom? Tá, Combinado. mas primeiro deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou a Fernanda, tá? Fernanda Guinter Erter, sou terapeuta ocupacional, trabalho aqui em Porto Alegre, tenho uma clínica de integração sensorial que atende crianças pequenininhas e a nossa especialidade aqui é intervenção no método de integração sensorial. Sou certificada em integração sensorial já faz algum tempo. Acho que da minha parte é isso. Agora eu te Jó. apresento. Eu sou fonoaudióloga, hoje completando 19 anos de formada. Olha, parabéns, Edi. Sempre fui uma apaixonada por linguagem, pela linguagem infantil. Então. E nos últimos anos, desde 2014, mais ou menos, eu venho trabalhando especificamente com o TEA. Nos últimos anos, a minha atividade começou a se expandir um pouco mais com esse perfil da intervenção no desenvolvimento global. O grande volume de pacientes de fato ainda são autistas, né? Com esse transtorno todo do desenvolvimento. Mas hoje eu já atuo numa perspectiva mais de transtornos do desenvolvimento, transtornos que afetem todo o desenvolvimento e a aprendizagem de modo especial. E de modo particular, as intervenções com linguagem, com a comunicação. Mesmo dentro do caso de faço muitas supervisões específicas do desenvolvimento da fala e da linguagem. E também das funções executivas, né, Edi? Que tu tem o grupo. Relação muito íntima aí com o desenvolvimento da linguagem, Sim. um ciclo até de repetição. Linguagem como base para funções executivas e funções executivas base para a linguagem. Sim. Então, menina, por que que a gente resolveu fazer essa live? Eu até separei aqui o estudo que eu mandei para a Edi. Eu mandei para ela encaminhei, né, pelo Instagram um post do Marco Leão, que é um terapeuta ocupacional que atende em Portugal. Ele é português. E aí ele publicou um estudo sobre a relação entre as dificuldades, a linguagem, na verdade, como um todo, e a ideação. E aí eu separei aqui umas frases bacanas para a gente ler, para dar o start nessa nossa live. Por exemplo, crianças com dispraxia demonstram frequentemente dificuldades linguísticas. E as perspectivas atuais apoiam a ideia de que existe um fator subjacente tanto à linguagem quanto às funções motoras. Ou seja, linkando esses dois domínios do desenvolvimento, o domínio motor, de corpo, e o domínio da comunicação e da linguagem. Quando eu mandei esse post para Ed, que é muito difícil, né, Ed, a gente conseguir estudos que façam uma relação desses dois construtos, né? A gente até está começando a se aventurar a falar e escrever algo, né, Ed? E quando eu encontrei esse post, eu digo, caramba, desse estudo, eu vou mandar para ele. E aí ele desencadeou a ideia da gente, que já tinha, né? Mas enfim, veio à tona de novo, de fazer esse momento para conversar sobre a importância do desenvolvimento da praxis que está apoiada na ideação, está apoiada no planejamento, para que a criança consiga, assim, desenvolver um maior potencial de comunicação e de linguagem. E a gente falando que esses dois construtos se retroalimentam, né? Exatamente. Eu vou pedir para você depois contar para as pessoas um pouquinho o que é praxis e o que é dispraxia. Mas antes, eu até queria comentar um pouquinho sobre isso, porque esse interesse pela relação do desenvolvimento motor com a linguagem, com a comunicação, é algo que eu já vem me inquietando há um tempo. E como é que começou essa minha inquietação? Eu tinha crianças muito graves que não evoluíam bem, que tinham déficits muito importantes na comunicação.
E tinham também alterações motoras importantes, alterações sensoriais muito significativas. E essas crianças, quando iam para período de intervenção motora intensiva, voltavam muito melhores em todas as coisas, especialmente na linguagem. Tá? E aqui, quando eu falo de linguagem, não estou falando de fala, tá bom? Acho que é até importante conceituar isso para as pessoas também, porque a fala é esse produto final da linguagem, essa execução motora, tá? Mas quando a gente está falando de linguagem, a gente está falando de estruturas mais de base, né? A gente está falando de vocabulário, de conceitos, de evocação das ideias que eu quero explicar, de estruturação das palavras numa frase, que a gente chama isso de sintaxe, tá? De aspectos funcionais da comunicação. Então, a criança saía desses períodos de intervenção intensiva muito melhor em sintaxe, muito melhor no léxico, muito melhor funcionalmente. E eu falava assim, mas que mandinga que é? Que, tipo, a criança interrompeu as terapias, foi lá 3, 4 horas de intensivo sensório motor, treino, planejamento, aquelas coisas em volta. Tipo, entrou lá, falava uma palavra só, isolada, de 3 elementos. Tipo, como é que é isso? E eu comecei a ficar muito intrigada, afinal, é alguma coisa estranha. E eu fui buscar uma resposta para isso. E eu já encontrei alguns artigos que até preciso pegar depois, que falam de uma proporção de quanto maiores os déficits motores, em geral, maior o E o déficit. pessoal está falando que teu áudio não está muito bom. Tá meio esquisito, mas será que eu vou sair? Tudo bem, vai lá. Vamos ver se melhora ela vai sair, vai entrar de novo. O meu áudio tá ruim também? Pessoal, se puderem me dar um retorno do meu áudio. Ou só o da Ed. Não, o meu não, né? Pronto, voltou. Vamos ver se melhora. Vamos. Parece que tá bom? Estão dizendo que ainda não. Não? Tá ruim ainda? Estão me ouvindo? Mas na verdade não está cortando. Agora agora parece que tá bom. Tá ótimo. Vamos lá. Se ficar ruim, vocês avisam que eu fecho tudo e entro de novo. Não tem problema. Tá, mas eu acho que tá bom. Beleza. Mas o que ficava evidente ali para mim e o que ficou muito aparente nesses artigos, que existe uma proporcionalidade. Quanto piores os déficits motores, piores os déficits na cognição, nas habilidades sociais e na linguagem, tá? Então, isso já vem sendo descrito na literatura, essa proporcionalidade. O que ainda não existe, e é uma coisa que eu quero muito produzir, o dia que eu tiver perna para conseguir escrever sobre essas coisas. Os efeitos dessas intervenções mais intensivas, sensório-motoras, sobre essas habilidades. Por quê? Porque a gente observa na prática, mas que a gente ainda não tem documentado na literatura. Não tem, não. E, de fato, há alguns casos em que a gente olha e fala assim, ó, essa criança só vai evoluir se ela tiver uma intervenção intensiva sensorial e motora. Sem a gente voltar, sem a gente parar tudo e construir essa base para o desenvolvimento, a gente não vai ter evolução nesse caso. Isso é uma coisa bastante frequente, bastante comum, tá? São aquelas crianças que a gente percebe que a criança parece que não se apropriou do seu corpinho ainda, né? Que não identifica o corpo que tem, quiçá o corpo do outro. Exato. Porque a gente sabe que começa tudo conosco, como o próprio corpo, né? Exato. Então, esse meu interesse por essas questões todas começou aí. Eu ainda não entendia muito bem os aspectos relacionados à praxis, o que eram esses componentes práxicos, como que se interrelacionavam. E aos poucos, conforme eu fui observando
E até nas supervisões das intervenções globais que eu faço, das intervenções comportamentais, eu comecei a perceber que, de fato, essas alterações práticas, que daqui a pouco a Fer vai explicar para vocês um pouco mais o conceito, para quem está acompanhando entender um pouco melhor, como que essas questões, né, de planejamento, elas Mediação. iriam em todas as habilidades que a criança era chamada a desenvolver. Então, essas crianças com esse perfil mais dispráxico, que a gente até usa esse termo, quando a gente não consegue ter um diagnóstico de dispraxia, a gente fala, ó, aqui tem carinha de ser dispráxico, né? A gente percebe que, mesmo assim, repertórios mais simples, como, por exemplo, habilidades de jogo, essas crianças não conseguem adquirir. Habilidades de imitação motora, essas crianças têm muita dificuldade de responder. Uhum. Então, a gente percebe que todas essas situações, elas são... Tudo tem um custo de resposta muito maior quando a gente tem essas alterações práticas. E isso repercute nos aspectos cognitivos, sociais e de linguagem. Mais uma vez eu ressalto, nós não estamos falando aqui de fala, tá? Então, para quem entrou agora, a gente pensa em fala como produto final desses processos linguísticos, desses processos de comunicação, tá bom? Sim, sim. Então, acho que esse meu interesse começou aí e eu venho aprofundando cada vez mais, entendendo cada vez um pouquinho mais dessa relação. E aí eu queria Eu acho explicar um pouquinho, Fer. Sim, eu não comentei, eu não cheguei a citar de quem era o estudo que a gente estava falando, né? É da Sim. Teresa May Benson, que é uma terapeuta ocupacional que super estuda e pesquisa praxis, e foi publicado em 2017, Ah, tá? legal. Só para deixar a referência. Nem é um estudo novo, tudo antigo já. 2017. O que eu gostaria assim, de frisar em primeiro lugar? A praxis ela é muito maior do que um ato motor, né? É muito maior do que uma resposta postural. Ela é a inteligência do fazer. A gente, ao longo do nosso desenvolvimento, desde quando bebês já temos, já conseguimos nos relacionar com habilidades de praxis e ir aprimorando isso ao longo dos anos. Então, o que é a praxis? Ela é mais do que um movimento automatizado. Ela é quando a gente precisa parar e pensar. É quando a gente precisa envolver funções cognitivas na nossa ação motora. Então, é muito importante saber disso, porque tudo aquilo que já é conhecido, que já é automatizado, que é frequentemente reproduzido, aquilo vai perdendo conteúdo, força de praxis, em detrimento da ação mais automatizada e aprendida. Isso é importante falar, porque toda vez que a gente treina e a criança aprende algo, ela deixa de recrutar praxis para fazer. Então, por isso que a gente fala o quanto é importante uma intervenção focada na praxis para poder maturar, fortalecer, sedimentar essas habilidades de ideação e planejamento, porque é diferente de uma intervenção que faz com que a criança repita, e ela precisa disso também, eu não estou dizendo que não, Exato. faz parte do processo, Isso. mas não fecha a praxis, entendeu? Porque a criança precisa, olha só que importante isso, a criança precisa de habilidade postural, sim, ela precisa de recrutar memórias motoras, ou seja, uma variabilidade de opções, de engramas motores, eu preciso recrutar na minha memória para mim saber o que fazer, e se eu não tiver esse vocabulário, esse, né, artefato de memórias, de opções de memórias motoras para recrutar, como que eu vou projetar num futuro breve para resolver uma situação que recém me aconteceu? Então, eu preciso disso. E onde é que está isso? Nas vivências sensório-motoras. Então, essas dificuldades, a gente tem que voltar atrás, sabe, Ed? Lá no desenvolvimento de uma criancinha muito pequena que está usando o seu corpo para formar conceitos. Aí está o enrosco. Posso fazer Porque muito importante aqui, Fê? Duas pode. coisas. Uma, primeiro, quando a gente está falando de TEA, e você falou de tonos, de outros fatores que são prévios, né?
muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas as crianças com TEA vão precisar de suporte nessas áreas? Que é uma coisa meio nova até. Sim, porque quando a gente vai pensando em pré-requisitos, essa parte toda é uma base anterior para que possa se ver. Por exemplo, eu tenho crianças que não dão conta sequer de sustentar bem o seu tronco, porque não tem um suporte aqui, e aí vão precisar de todo um trabalho motor de base grosseiro, né, Para de poder. preparar tudo isso para que a gente possa depois desenvolver essas outras questões mais refinadas, vamos dizer assim, né? Exatamente, mais complexas, né? Exatamente. É a Então, mesma coisa assim, ó, como que tu vai falar uma frase se tu não tem um vocabulário de palavras e muito menos sabe qual é a função daquela, né, a função comunicativa. Tu até pode falar, mas vai ficar uma frase pobre, com pouco vocabulário e muito pouca ou nenhuma intenção comunicativa. Agora vamos fazer um paralelo com a praxis. Tu pode ter uma capacidade de praxis muito pobrinha se tu não tiver um vocabulário motor rico, se tu não tiver uma ação postural adequada. Tu até pode, mas, gente, podem imaginar o quanto mais rico é se a criança tem mais domínio das suas respostas posturais e mais domínio, consciência e esquema corporal. E se ela ainda, porque a praxis tem disso também, sabe, Ed? De tu conhecer as propriedades do objeto, de tu saber para que ele está ali, o que ele te serve, o que é capaz, o que gera a ação do teu corpo com aquele objeto. aí é outra adendo que eu queria fazer, Fer, que é muito importante aqui para o nosso público, especialmente quando a gente está falando com pais, que são a exposição a telas. Por quê? Como é que eu formo essas praxis? A partir de experiência concreta. Vivência. Vivência. Tem uma Vivência concreta, né? Exato. Se tem uma criança que passa todo o tempo da vida dela diante de uma tela e que ela não toca, ela não pega, ela não sobe, ela não pula, ela não espreme, ela não amassa, ela Que não se... conceito ela tem, né? ela não rola, ela constrói essas praxis, vamos dizer assim, tá? Por quê? Porque ela só vai construir essas habilidades práticas a partir da integração de todos esses sistemas sensoriais, né, Fê? Né? Do tato, da propriocepção, da percepção da altura, da distância, da profundidade, do peso. Então, isso é muito, muito, muito fundamental, porque a gente vai ver que todas essas habilidades práticas, e aí isso tem uma relação muito direta com a construção da linguagem, né? Por quê? Porque quando eu penso, a Fê está usando até a palavra vocabulário para falar de repertório motor. A mesma coisa, o repertório linguístico é o vocabulário da fala. E a gente vai ver nesses artigos que eu comecei a estudar, inclusive tem alguns que mostram que de fato a gente tem áreas cerebrais que são comuns para todas essas funções. Exatamente. A exposição em uma área tem uma consequência direta sobre a outra. Reflexo. Exato. E é por isso que eu não posso pensar a linguagem dissociada do motor. Isso é uma novidade. Por vários motivos. E um deles, por exemplo, é que recrutar grupos musculares para produzir uma ação, isso é o corpo todo. Se a criança tem dificuldade em fazer isso numa determinada função específica do tipo linguagem, é muito comum, né, Ed, ela ter uma dificuldade generalizada também, que repercuta em outras funções, do tipo praxis, ação motora, com um objetivo, com um cunho final mais funcional e mais complexo. Exato. Então, é muito comum, não é raro, a criança ter um transtorno motor de fala e também ter uma dispraxia de desenvolvimento global. E ela pode até não ter um transtorno motor de fala, ou seja, ela consegue produzir os sons da fala, mas ela tem uma linguagem muito pobre, uma evolução muito lenta na linguagem. Sim. Esse é um ponto muito importante, que assim, as crianças com TEA, que têm quadros mais graves de dispraxia,
em geral, precisam de muito suporte linguístico. São crianças que, mesmo falantes, em geral, eu tenho tido a necessidade de utilizar a comunicação alternativa, mesmo essas crianças falando. Por quê? Porque a gente vai ver que todo esse déficit prático se manifesta em pobreza de ideação, em pobreza de planejamento, em pobreza na execução, muitas vezes, né? Mas principalmente ideação e planejamento. Olha essa frase do estudo da Teresa. Sim. Os resultados desse estudo indicaram que as capacidades da ideação nas crianças com dispraxia estão relacionadas com a capacidade de organizar e sequenciar eficazmente a linguagem. Ou seja, a conclusão do estudo dela foi exatamente que essas duas habilidades se relacionam e o quanto impacta na capacidade linguística tu organizar uma ideia, uma ideação, tu projetar num futuro muito próximo, criando possibilidades, hipóteses da relação do teu corpo no ambiente, Perfeito. O quanto também repercute na capacidade linguística. Isso é muito nítido, por exemplo. A gente tem crianças mais graves nesse aspecto, que, por exemplo, diante de um objeto, de um brinquedo, elas não sabem o que fazer com aquele brinquedo. Então, mas sabem andar de um lado para o outro, sabem pular, e aí ficam com movimentos repetitivos. E aí a gente fica, você coloca elas diante de um objeto, de um brinquedo, e elas não fazem ideia do que fazer, né? Essas crianças, elas aprendem normalmente com muita repetição, com muito suporte, com muito trabalho de generalização, com um trabalho em conjunto aí, sensório-motor bastante intensivo. Ok. Quando a gente vai ver o desempenho linguístico dessas crianças, quando elas falam, em geral, são crianças e as famílias reclamam muito disso. É comum, eu passei por várias situações assim. A criança sabe nomear todas as cores, sem nenhum problema. Você mostra uma cor para ela e pergunta assim, um objeto, que cor é isso aqui? E ela não te responde. E é muito comum que essas crianças sejam confundidas ou num primeiro momento se levante a hipótese de deficiência intelectual para essas crianças. Certo? Quando, na verdade, o que a gente vai ver é que lá no fundo da coisa, o problema é um déficit de evocação lexical, porque ela não consegue acessar o repertório por esse déficit de planejamento, por esse déficit de ideação, e ela não consegue construir uma resposta. Isso em casos mais graves, porque eu até tenho um antecedente visual aqui que seria um start para ela conseguir dar uma resposta. Algumas conseguem dar essa resposta nessa situação, mas numa fala espontânea, por exemplo, onde a ideação e o planejamento é todo dela, sem um start, por exemplo, uma pista visual, aí ela já não tem mais um desempenho comunicativo. Oi, Edi, tu me fez lembrar um menininho que a gente está avaliando para começar a intervenção aqui na clínica. O menininho, eu fiz a Bailey nele, fiz o EDM, tá? Perfil sensorial, observações clínicas, ele é um menininho pequeno. A Bailey dele deu a cognição acima da média. A Bailey dele deu motricidade fina de acordo com a média. Linguagem receptiva acima da média, expressiva abaixo, bem abaixo. Motricidade ampla abaixo, bem abaixo. Menino que não discrimina com a qualidade que ele precisa as informações sensoriais do corpo, vestibulares de movimento, proprioceptivas de sensação de posição de corpo e graduação de força, estabilidade articular. E tátil, que é responsável para que tu tenha a consciência das propriedades dos objetos ou o esquema corporal junto com a propriocepção. Ok, deu ruim. Fui lá na Bailey olhar qual foi o resultado dos comportamentos adaptativos relacionados a autodirecionamento, a autocuidado, lá embaixo. Exato. Tu pega os boliches, coloca, disponibiliza para ele, pede que ele jogue a bola nos pinos do boliche, ele não dá conta de acertar. E ele está com a cognição acima da média. Isso e a linguagem receptiva muito baixa e
a praxis lá embaixo? Isso é um ponto muito chave, porque quando eu falo muito isso, eu já falei isso em várias lives e no curso de 7 fases eu falo muito disso. Quando a gente vai pensar em funções executivas, que seria, sei lá, o produto final das praxis, eu acho, não sei se eu posso dizer assim. Sim, sim. Isso é muito importante, porque ter uma cognição acima da média, ou tipo, ser muito inteligente, tá? No conceito de inteligência, que é o conceito do senso comum, de saber muitas coisas, Uhum. não é sinônimo de sucesso, nem é Não. sinônimo de independência ou de autonomia, tá? E é por isso que eu insisto tanto na retirada obrigatória das telas das crianças. E o povo às vezes me trucida porque fala, ah, pobrezinha das mães, que não, como é que elas vão fazer? Fica condenando as pobres coitadas. Estão condenando é os filhos que vão, vão se tornar adultos dependentes depois. E não vão fazer se virar na vida. Por conta disso. Por quê? Eu posso ter uma cognição acima da média, eu posso ser muito inteligente, saber todos os números e todas as letras, aprender a escrever com 3,5, 4 anos, né? Saber todos os elementos da tabela periódica, conhecer e ter Falar um inglês, falar inglês com 2 aninhos. curso e etc. E mesmo assim, ser um indivíduo totalmente dependente, Disfuncional. disfuncional, tá? Porque cognição sozinha não é suficiente para desenvolver autonomia. Uhum. Autonomia, e aí, por exemplo, quando a gente vai pensar em funções executivas, né? Vamos pensar lá naqueles produtos finais lá das funções executivas, como, por exemplo, resolução de problemas, né? Como é que eu tenho como é que eu desenvolvo uma boa capacidade de resolução de problemas? Tendo um bom controle inibitório, ou seja, não tendo uma resposta impulsiva, tendo uma boa memória operacional, ou seja, conseguindo manter as informações na minha cabeça para eu conseguir trabalhar com ela, Criando posses através do recrutamento de memórias de vivência. que é fruto da flexibilidade, que é o alimento da flexibilidade cognitiva, que aí vai me permitir pensar soluções para esse problema, certo? Ou seja, se eu tiver uma pessoa muito inteligente, mas que é pobre em resolução de problemas, essa pessoa, por exemplo, nunca vai poder atingir um cargo de gerência numa empresa, um cargo de liderança, tá certo? Vai ser um careteiro, né, que a gente chama, né, Ed? Um bom executor, Bom executor. exato. Isso, eu estou usando esse paralelo para dizer o seguinte: quando a gente está falando de praxis, quando a gente está falando de ideação, de planejamento, pensando na criança pequenininha, que parte dessa experimentação motora, dessa experiência sensório-motora fundamental, que vai construindo todo esse repertório que inicialmente é básico, é simples, e depois vai se transformar num repertório cognitivo que vai alimentar essas bases para um bom repertório de linguagem, para que lá na vida adulta essa pessoa se torne um adulto independente, capaz, competente, certo? Sim. Uhum. Falando de uma linha de desenvolvimento que tem como objeto final essa autonomia. Então, tipo, quando a Fê trouxe esse caso desse menininho que tem uma cognição super acima da média, mas tem comunicação receptiva rebaixada, expressiva rebaixada, motor rebaixada, autonomia, independência rebaixada. Ou seja, todo um contexto de praxis muito comprometido. Se essa criança não receber intervenção, ele pode ser um super gênio em uma área específica e não conseguir se sustentar na vida. Não conseguir ir no banco para tirar dinheiro, para pagar uma conta, sei lá, vamos criar uma hipótese, né? Porque não dá conta de todo o processo que ele precisa fazer para, né? Exato? Ô, Então, Ed, outra frase, eu quero ler outra frase, olha só. O aumento das pausas e a menor utilização de determinantes e substantivos foram associados a capacidades pobres de ideação. E a gente vê muito isso, gente. O dispráxico, ele responde com palavras, ele não faz frases.
Se tu Sim. pergunta sobre como foi na escola, Uhum. ele não sabe te contar sobre isso. Ele precisa de muito apoio para isso, né, Ed? A narrativa, ela é essa justaposição de ideias, sequenciamento de ideias, né? Em que eu consigo transmitir para alguém algo que eu vivenciei e ela não. E para isso eu tenho que conseguir fazer esse planejamento de sequenciar as ideias. A memória que tu tem, botar em ordem para poder te contar, Exato. né? Senão não dá. Eu e a Mirella estávamos discutindo isso outro dia, ela tá, até por conta desses grupos que a gente está trabalhando, funções executivas e linguagem, ela estava aprofundando aí, pesquisando, lendo bastante coisa, e aí ela, numa atualização, ela estava falando como é interessante que um dos processos mais importantes para a gente desenvolver essas funções executivas em crianças que já têm aí uma linguagem um pouco mais desenvolvida é ensiná-las a fazer sequenciamento verbal. Então, elas aprenderem a descrever processos. Uhum. O que ela tem que fazer para atingir um determinado objetivo, que é, por exemplo, uma coisa que eu sei que você trabalha muito nas suas sessões, né? Uma sequência simples e atividades que têm sequências de sequências simples. Né? E Exato. como que a criança melhora feedback motor dela conseguir consertar, aprimorar, melhorar a ação dela enquanto ela faz. Exato. Isso é muito trabalhado aqui. Perfeito, exatamente. E aí, quando você no componente da linguagem, nesse tipo de tarefa, você está explodindo essa base para as funções executivas. Tem uma outra frase que fala o que tu acabou de falar. Olha aqui, ó. Em crianças com problemas de ideação, com capacidade mais pobre de ideação, surgem associadas a maiores dificuldades de evocação livre dos detalhes de uma história, da necessidade de maiores pistas para recortar detalhes, de um menor uso da linguagem, menos palavras e mais curtas, e os componentes da linguagem, que são substantivos, verbos, adjetivos, pronomes pessoais mais empobrecidos. Perfeito. Isso a gente vê claramente na prática. E aí o exemplo que eu dei das crianças mais graves, Fer, nesse caso eles estavam analisando crianças já com desenvolvimento de fala um pouco mais avançado. Em etapas anteriores, a gente tem déficits de evocação lexical simples, assim, do tipo de a gente saber que a criança conhece os nomes e quando você pede para ela nomear, ela não dá conta. Uhum. Nós fizemos com algumas crianças na etapa inicial desse treino lá de funções executivas, treinos de nomeação rápida, inclusive. Às vezes associando nomeação em circuitos motores. Uhum. E isso acontece igual na praxis, viu? Eu sei fazer tal coisa. Olha só que exemplo rico, gente. Eu tenho um pacientinho aqui que demorou 3 anos para aprender a pular. Conseguiu pular. Fez físio, fez TO, sabe? Uma família super comprometida, mais psicomotricista, intervenção super, hiper, mega intensiva. Ele é um menino dispraxico grave e autista. Conseguiu aprender a pular. Pois bem. E aí? Ele pulava amarelinha? Não. Quando ele encontrava um obstáculo, ele pulava o obstáculo? Não. Ele aprendeu a habilidade de pular. Agora que ele tem habilidade, a gente precisa ensinar ele a usar essa habilidade. Olha só, gente, que coisa, porque não é a sequência, é o encadeamento da ação motora. É onde usar, como usar, é olhar por uma determinada brincadeira, que é a amarelinha, e entender como se brinca isso. É olhar no chão o obstáculo e entender que pulando dá. Perfeito, Né? exato. É muito louco isso, porque é exatamente. E quando a gente começa a olhar para esse todo, a gente consegue fazer esse paralelo e perceber, tipo, olha, é exatamente o mesmo processo que acontece na linguagem. Não tem de fato como isso não está relacionado com áreas no cérebro. Porque muitas vezes a criança aprende a palavra e falta a função. Uhum. Às vezes ela tem a palavra e a função, na hora dela
recrutar para evocar. Aquela palavra. E esse menino aprendeu a pular um tipo de amarelinha de um jeito. Perfeito. Precisou um trabalho para ensinar outros tipos de amarelinha, que hoje ele já está nesse processo. Tá? Já está variando as amarelinhas, variando o jeito de pular. Ele aprendeu um padrão. Perfeito. Agora a gente tem que fazer. Ele aprendeu uma variação de padrões, de tipos, de hipóteses, muito parecido com o processo da linguagem, né, Edi? Muito, muito. Hoje eu estava falando com uma mãe na nossa supervisão de funções executivas, ela está até aqui na live. E o questionamento era esse: a gente estava trabalhando expansão de vocabulário com uma criança que é um dispráxico importante, tá? E que tem um déficit de autonomia comunicativa muito, muito importante. Exatamente, Carol, exatamente. E aí a gente estava discutindo justamente isso, que essa criança, ele aprendeu uma categoria semântica que a gente trabalhou com ele, que foram os animais. A gente escolheu os animais porque normalmente os meninos têm mais motivação, gostam se interessam pelos animais. E aí quando a gente está trabalhando expansão semântico-lexical, a gente trabalha os animais, as relações entre os animais, as classificações. A partir dos animais a gente trabalha com outros tipos de vocabulário relacionados a questões mais geográficas e hábitos e tipos, etc. Bom, trabalhamos tudo isso, ampliamos um montão o vocabulário com relação a animais. Quando a gente pergunta para ele coisas sobre os animais, ele tem duas fonos diferentes, tá? Duas fonos que trabalham de formas diferentes. Inclusive, quando eu sugeri para a mãe que a gente colocasse duas fonos, foi justamente porque eu sabia que ele é um dispráxico e ele precisava de mais oportunidades de generalização. Eu uso muito isso na clínica. Algumas famílias não entendem. Nós somos um grupo de 6 TOs. Mais de uma TO atendendo a mesma criança. Gente, isso é riquíssimo, Edi. É riquíssimo. Quando tem uma cabeça pensando o processo, é super produtivo. Muito bom. E aí, eu pedi que fossem essas duas fonos e a gente trabalhou essa expansão lexical dessa categoria. Hoje, na supervisão, uma das fonos me trouxe o seguinte, e a mãe me trouxe também. Olha, ele responde bem nesse contexto em que ele é perguntado pela fono, por essa fono ou por aquela fono. Se a gente modificar a forma de perguntar, ele não responde mais. E aí a mãe me perguntava, como é que a gente melhora isso? E a resposta que eu dei para ela foi a seguinte: a gente continua ampliando esse repertório, investindo nesse trabalho de linguagem, e a gente investe muito na intervenção sensório-motora. E até falei para ela, a gente vai ganhar um pouco aqui nessa nossa terapia, mas a base mesmo a gente vai ganhar lá nessa intervenção intensiva, sensorial e motora. Tu me lembraste de uma situação, ontem eu atendendo um menininho, e eu ensinei ele, porque eu estou trabalhando coordenação motora, bilateral, simétrica. Então eu estava ensinando ele a se empurrar na bola com os pés para poder se mover e trabalhando o ritmo do movimento. Tá? Isso é praxis, organização do movimento sequencial. E ele aprendeu na bola. Ai, que legal. Então agora eu vou botar outro elemento. Eu vou tirar a bola e vou botar um rolo. Não. Aí eu disse, gente... Aí a TO... É ótimo trabalhar em clínica com um monte de TO junto, tu não tem noção. A outra TO estava sentada, a Joana, e disse assim, Fê, põe a bola em cima do rolo. Ele vai pegar o conceito de empurrar e vai aplicar. Show! Botei a bola em cima do rolo. Consegui. Depois eu tirei o rolo e botei um espumado em formato de castelo. Que aí ele tinha que empurrar. Espumado, rolo espumado, associou, conseguiu. Pronto, aprendeu. Olha os degrauzinhos para aprender a generalizar. Então, fazer pequenas variações, recrutando elementos que já estabeleceu o aprendizado e pequeninhas variações. Aí a generalização vai aos pouquinhos acontecendo. É a gotinha d'água que cai e no ladinho e as ondinhas, né, que vão se expandindo. Eu preciso só repetir
a referência bibliográfica do artigo é Relação entre Linguagem e Ideação em Crianças, 2017, da Teresa Menbenso e da Sara Friel, para quem pediu que repetisse. Depois, na hora de você compartilhar, você deixa no comentário. Uhum. Fazer. E me põe como colaboradora para essa live, para o meu feed também. Tá. Olha só, uma mãe perguntou, Ed, sobre as crianças hospitalizadas muito pequenas, se aumenta o risco de transtorno de desenvolvimento em geral. Exato. A dispraxia, ela é um transtorno de desenvolvimento, tá, gente? Então, assim como o TEA, assim como o TDAH, assim como diversos transtornos de desenvolvimento, sim, aumenta a chance de desenvolver. Não quer dizer que vai, tá? Por favor. Mas aumenta a chance. Aumenta sim. Assim como aumenta a chance de outros transtornos também, né? E ela pode aparecer, ela aparece muito junto dos outros transtornos, né? Normalmente ela tá... Temos aí A Vanessa que perguntou, quando você fala de trabalhar questões motoras, entra físio? Na grande maioria das vezes, sim, porque a gente sabe que as crianças que têm esse perfil têm um tônus muito baixo e problemas posturais importantes, do tipo fazer compensações que podem se tornar problemas maiores no futuro, em sentar em W, e não recrutar musculatura abdominal, tórax abdominal, essa conexão da musculatura posterior com a musculatura do abdômen, que tem que estar coativada de uma forma harmônica para gerar respostas posturais adequadas, especialmente para poder mexer mãos e pernas de uma forma adequada, né? Porque senão a criança compensa, a criança se desequilibra. O que ocorre com essas crianças é que o custo de resposta para uma ação mais complexa acaba sendo muito grande se a gente não fortalece a postura, as respostas tônicas, posturais. Então, a associação entre uma terapia de integração sensorial, né, com terapeuta ocupacional e uma terapia de físio, é o que melhor funciona nesses casos, né, Ed? Exatamente. Aí ela até perguntou, associa então TO com físio? Normalmente é onde a gente tem o melhor resultado. Quando as crianças têm indicação para esses intensivos motores, a gente tem tido experiências muito ricas de ter os intensivos feitos pelas TOs e pelas físios juntas. Uhum. E nesses casos a gente tem tido um ganho muito fenomenal em tudo isso. É claro que eu estou falando de períodos de intensivo. Esses períodos eles não resolvem todos os problemas da criança num único intensivo. É claro que existe... na realidade, o que eu vejo, a físio e a TO, elas são intervenções que a gente chama que são bottom-up, né? Que constroem os alicerces desse castelinho, dessa pirâmide de desenvolvimento. Exatamente. E a gente sabe que isso é fundamental, ok. Mas a gente também sabe, cada vez mais, que o encontro entre um programa de intervenção top-down, que é esse programa comportamental, né, de estimulação precoce do desenvolvimento, de, enfim, terapias mais direcionadas à formação de conceito, funções executivas, enfim. Cognição. A gente sabe que a junção dos dois torna que mais efetivo o desenvolvimento da criança, a superação dessas dificuldades. Isso é uma coisa nova dentro da intervenção no TEA, porque a gente sabe que a base que tem mais evidência produzida na literatura é sobre a intervenção comportamental. Hoje a gente já sabe que aquelas crianças que não respondem às intervenções comportamentais, de fato, normalmente não respondem porque têm uma base sensório-motora muito comprometida. E quase sempre, quando a gente intervém sobre essa base sensório-motora, a gente consegue ter ganhos muito maiores e respostas que a gente não teria sem a intervenção sensório-motora. Então, às vezes, quando eu estou lá na posição de supervisora da intervenção global, intervenção comportamental, muitas vezes eu falo assim, olha, não vai responder aqui, a gente tem que dar uma pausa, a gente tem que focar nessa base, construir essa base para que depois essa criança consiga responder às intervenções comportamentais. Eu costumo dizer para as famílias e para as equipes, tu não sabe falar japonês, tá? Mas senta aqui e me faz uma redação de japonês, por gentileza. Exato.
Exato. A gente tem palavras para mandar longe, né? A criança tem comportamento para se jogar longe, para bater. Comportamentos disruptivos e inadequados, eu sempre comento que acontecem quando a distância entre o desenvolvimento de base da criança e a demanda estão muito grandes. Exatamente. E por isso que a gente precisa fazer isso, ó. Aproximar a demanda e potencializar o desenvolvimento. Essa característica é importante que a gente também encontra muito no perfil comportamental dessas crianças que a gente atende com perfil mais dispráxico. São as crianças fujonas, as que evitam as demandas, as crianças que fazem comportamento inapropriado para não cumprir as demandas que são propostas. Porque muitas das vezes a cabecinha delas dá conta de identificar, mas Exato. elas sabem já que elas não dão conta de fazer. Exato. Elas identificam a demanda e caramba, que encrenca é essa? Que essa mulher tá querendo me meter. Socorro. Aí elas dão um jeito. Exato, vou vazar. Exatamente. Vou vazar. E aí a gente fica muitas vezes fazendo gestão do comportamento quando aquilo, na verdade, tem uma causa nessa base sensório-motora, né? É a mesma Aqui coisa tem uma pergunta. Pode falar. quando a gente fica exigindo que a criança fale, que a criança dê uma resposta de linguagem sem ter toda essa base também. A tendência é o evitamento. Aqui tem uma pergunta, ó, meu filho todo nessas aulas, ele tem 8 anos. Faz um mês só que eu estou trabalhando para tirar as telas. Não sabia disso tudo. Ele pode ter um desenvolvimento ainda? Pergunta aí. Desenvolvimento pode ter sempre, tá? Sim. Desenvolvimento da vida. Qual vai ser o prejuízo adquirido com isso? Nós nunca saberemos, tá? Houve um prejuízo? Houve, né? Nunca saberemos o que ele poderia ter alcançado sem essa exposição. Sim. Mas sempre é um bom momento para começar. Nunca é tarde. Essa é a real. Porque a gente tem neuroplasticidade, graças a Deus, até o dia que a gente morre. Exatamente. Né? Capacidade de aprendizagem. Os pais podem ajudar em casa? Pergunta aqui, tá? A Nath. Olha só, pessoal. Super podem, né? Um contexto que apoia o desenvolvimento. Tem uma frase que eu gosto muito, Ed, que é assim, ó, não seja conivente com a dificuldade do seu filho, e sim com o potencial dele. Perfeito. Né? Porque a gente não tem que... Não é que não, né? Caramba, não vai botar o teu filho numa situação extremamente perigosa, desafiadora ao extremo, não é isso, não. Não é super proteger, é proteger na medida certa e também desafiar na medida certa, porque o desafio é que leva ao desenvolvimento e não a proteção. Sinto muito se eu magoei as mães e os pais que estão na live, mas não é a proteção que leva ao desenvolvimento, não. É o desafio. Exato. Não vai botar a criança na jaula dos leões, mas que tu vai ter que, aos pouquinhos, proporcionar desafios para que ela se desacomode e se desenvolva e evolua, sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Isso é muito fundamental. Eu acho que cabe uma reflexão importante nessa pergunta da Nath, pelo seguinte: os pais, o principal dos pais é, de fato, confiarem no potencial e desafiarem os filhos a darem melhores respostas, a conseguirem, a irem mais longe, né? É claro que isso tudo, gente, é muito mais difícil do que fazer pela criança, tá? Porque você acaba tendo que parar, observar, descobrir do que ele é capaz e depois falar, tá, eu vou te dar a mínima ajuda necessária para que você consiga um pouquinho mais. Por quê? Porque se a criança não consegue de jeito nenhum e você não dá nenhuma ajuda, ela desiste. E aí ela não se expõe mais também. Então esse é um primeiro ponto a se pensar. O segundo ponto é que, às vezes, haverá uma dificuldade tão grande quando a gente está falando em crianças com transtorno do desenvolvimento, em crianças com uma dispraxia grave, que por mais que os pais tentem e exponham e queiram dar oportunidades, a criança precisa de um nível de suporte muito alto e muito especializado, que por melhor que seja a disposição dos pais, eles não vão conseguir oferecer o que a criança precisa. Então, os pais podem ajudar muito, oferecendo oportunidades, dando apoio, ajudando
incentivando, proporcionando, mas em algumas situações a criança vai precisar de um alto nível de suporte, que são as crianças que normalmente vêm para mim e para a Fê, e vão precisar de um nível de ajuda muito grande, e aí, de fato, os pais sozinhos em casa não vão conseguir fazer muita coisa. Então, existem essas duas realidades, tá? A gente está quase no final, tá? Tem 10 minutos só. Tá. Voou o tempo. E tem duas perguntas, dois comentários aqui, perguntas que eu acho importante. A primeira delas, da Vanessa Prandalides, está perguntando se essas dificuldades podem estar associadas também à apraxia de fala, com apraxia de fala e transtorno motor de fala. A gente já comentou, né? Inclusive, né? É comum elas virem juntas, tá? Normalmente, elas são... É muito comum elas serem comórbidas. Inclusive em crianças que não têm TEA. É comum a gente ter crianças com transtorno motor de fala e crianças com dispraxia juntas, tá? Mas o maior impacto da intervenção motora e dessas habilidades motoras, na minha opinião, eu gostaria até de aprofundar um pouquinho, de estudar isso um pouquinho mais. Eu acho que é coerente com o resultado desse estudo que a Feira apresentou. Mas os maiores impactos não estão sobre a fala, sobre a produção de fala, mas sobre a linguagem, tá? Essas habilidades mais de base, tá bem? Sabe que até acho que cabe um comentário aqui, porque eu acho que as pessoas ficam se perguntando, mas onde é que a terapia de integração sensorial participa disso? Porque a da físio fica muito claro, porque a físio faz manuseios, né? Faz fortalecimento, ok. A da TO, gente, está no espaço que a criança recebe para poder criar, construir hipóteses. Perfeito. Na melhora da compreensão do contexto e então, potencializando essa construção de hipóteses e da relação dela com o contexto e com os objetos. Esse espaço, o mundo não dá, gente. Não. O mundo atropela. Exato. Né? Então, nesse ambiente terapêutico da integração sensorial, a criança ganha esse espaço, recebe, e ela vai construindo tijolinho por tijolinho as possibilidades que o corpo dela é capaz de fazer. Pegasse todas aquelas funções motoras lá, por exemplo, que a Fê mencionou da físio, e agora a gente fosse justamente construir essa funcionalidade, essa objetividade. Aqui está perguntando sobre a escola, né? A pessoa está dizendo assim, e a escola nisso tudo? Porque aqui os médicos indicam como se fosse intervenção, né? Não tem o nome, está dizendo cog.unitivo, é alguma clínica de intervenção. Escola não é intervenção, né? Escola não é intervenção. E se você pegar uma criança dispráxica com esses déficits todos, com toda essa dificuldade de linguagem, e jogar ela na escola, gente, é uma tortura. É uma tortura. É uma tortura. Eu costumo dizer assim, ó, prepare a criança para a escola. Sem dúvida. Né? Então, uma intervenção intensiva para que elas tenham ferramentas para desfrutar o ambiente escolar. Pensa só, uma criança que não sabe o que fazer com o próprio corpo, que não sabe integrar essas informações do ambiente para planejar uma resposta e chegar a um objetivo, que precisa que a gente estruture para que ela consiga recrutar essas informações e organizar essa resposta para conseguir dar essa resposta. Imagina você jogar ela dentro da escola com milhões de diferentes, em que ela não sabe onde se orientar. Deu, voltou agora. Tinha dado uma cortadinha. Aqui a Michelle está dizendo, tem algum curso que possa indicar para físio? A físio tem que fazer a função dela, ela tem que se debruçar sobre a qualidade dessas respostas tônicas, motoras, posturais, sobre a construção de habilidades motoras, que é diferente de prática, e não é que a TO não faça isso, ela também constrói habilidades, mas a TO vai um pouquinho mais além. Eu acho que se a gente fosse pensar no desenvolvimento como um todo, as bases estão com a TO e a físio, né? Mas a físio prepara, inclusive, para a TO, né, Ed? Porque ela dá uma criança com o corpo com mais prontidão postural e tônica. O alicerce mesmo, a fundação da casa seria da físio. E o primeiro andar da TO. Primeiro andar da TO. Depois as outras habilidades áreas vão construindo os cômodos. Mas esse trabalho de intervenção, de integração sensorial, ele precisa ser feito por uma pessoa que entenda sobre isso. Então, às vezes, não tem na minha cidade, isso é um assunto tão difícil, acho que merecia outra live.
Eu acho. Porque não adianta, porque tem que ter um raciocínio clínico destinado a isso, sabe, pessoal? Não tem como, né, tu desenvolver um trabalho focado na integração sensorial sem ter uma formação específica, né? Não tem. Deixa eu ver o que mais. Vai ficar gravada a live, se Deus quiser. Comecem a fazer oração já agora. Mas eu acho que a gente está no horário. Tenho medo de acabar muito em cima da hora e também não conseguir gravar. A Belinha perguntou Tem se crianças tem crianças que falam. que não se dão bem com aba. É. Quase sempre, Belinha, o que acontece? As crianças dispráxicas, elas respondem muito melhor numa intervenção mais BTT, que a gente fala, numa intervenção mais estruturada, tá? Por quê? Porque fica mais previsível, porque tem um número alto de repetições, porque tem um reforçador extrínseco que compensa o alto custo de resposta. E a criança... Porém, se esse supervisor não entender muito dessas questões práticas e essa dificuldade de generalização, essa criança saiu do ambiente terapêutico, ela não dá nenhuma outra resposta, não dá nenhuma dessas respostas que ela adquiriu naquele ambiente. É. Isso é bastante comum. Então, às vezes, a gente tem uma criança que está numa intervenção naturalista e é um custo e não responde, não consegue, não aprende, não evolui. Aí coloca ela numa intervenção lá DTT, estruturada. Nossa, ela dá um boom de desenvolvimento. Você tirou... Uma coisa que a gente pensa muito do dispráxico, tá? É não ter da onde tirar para dar. Exato. Então, se ele entra num ambiente que não dá dicas realmente concretas do que ele tem, precisa cumprir, precisa fazer, ele realmente fica numa ansiedade muito grande. Exato. Então, só que se tu dá dica demais, ele também não vive o processo. Exatamente. Mas antes, dar um pouco de dica demais e deixar ele mais estabilizado e depois tirar um pouco esse suporte e esvaecendo o suporte aos pouquinhos, do que jogar ele numa jaula, né? Que daí seria um ambiente sem estrutura, sem dica, sem suporte. Vai lá e te vira. Isso aí dá PT. Exatamente. Na verdade, desenvolver, criar repertório de habilidades e construir repertório de variação. De variação, exatamente. Primeiro ensinar as habilidades, os conceitos, e depois partir para pequenas variações. De uma forma gradual, né? Edi, nós estamos chegando ao fim. Voou o tempo, né? A gente nem viu passar. Eu acho que a gente podia fazer a live número 2, número 3, número 4. Pro ano que vem eu tô com um projeto bem legal de algumas aulas no YouTube. Ótimo. Super. A gente vai estruturando aí, conversando pra gente pensar até numa sequência de temas para conseguir aprofundar isso com o pessoal. Muito legal. Porque a gente precisa levar esse conhecimento, né? Ele é muito importante. Demais. Nossa. Muito obrigada, Edi. Muito obrigada, foi ótimo. Obrigada, pessoal, pela presença de todos que nos acompanharam. E nos vemos, então, numa próxima. Tá bom? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Beijo. Tchau.